Fala rapaziada, como é que vocês estão? Acabei de chegar da Neoquímica Arena, onde acompanhei Corinthians 0, Vasco 0. Confesso para vocês que foi, do nosso lado, um jogo tenebroso, um jogo preocupante. Depois de todo aquele êxtase que a gente viveu no domingo, ver uma partida do Corinthians como a de hoje nos desanima, nos preocupa, nos faz pensar o que aconteceu nesses 3 dias, ou qual motivo o Corinthians foi tão mal, foi tão abaixo hoje, não conseguiu em nenhum momento agredir o Vasco, não conseguiu em nenhum momento ter um momento de abafa, ter 5 minutos de conseguir fazer uma pressão, não teve nada disso. A gente é acostumado com os times do Diniz tocando bola lá atrás desde o tiro de meta, mas foi o contrário, porque todo tiro de meta do Vasco, o Léo Jardim estava lá na frente, e o Corinthians no tiro de meta a nosso favor, tentando sair jogando lá atrás e nada acontecia. Um jogo para se esquecer, uma partida tenebrosa na minha visão, que estava lá, assim como de todos os amigos, a gente estava conversando muito sobre isso. Uma final muito preocupante, como o Cleiton, um amigo meu, comentou. Jogamos 3 finais de Copa do Brasil em casa, não ganhamos nenhuma, né? Perdemos do Cruzeiro em 2018, o jogo da volta, empatamos 0-0 com o Flamengo a ida em 2022, empatamos 0-0 com o Vasco agora também. O Vasco, que acho que dos últimos 10 jogos perdeu 8, ganhou 2, sendo que até nesses 2 jogos que o Vasco ganhou, o Vasco tomou gol. Então o Corinthians não conseguiu fazer gol num time que veio nos últimos 10 jogos tomando gol também. Então a percepção de quem estava no campo é que se tem um time que merecia ter saído vencedor hoje, era o Vasco. O Vasco foi mais organizado, o Vasco pareceu ter mais ímpeto, o Vasco tocou melhor a bola, o Vasco parecia um time treinado, diferente do Corinthians, que parece que vai no calor da torcida, no calor da emoção, e vamos que vamos ver o que dá, e é isso. O Corinthians não consegue trabalhar uma bola, não consegue trocar passe, quando tenta trocar passe não sai nada. Foi muito bem marcado pelo time do Vasco. O Vasco amarrou o jogo e está vivo para decidir em casa, né? Essa que é a verdade. Então, para quem esperava ali, talvez, ir com uma vantagem para o Rio de Janeiro, quem sabe uma vitória magra, 1-0, foi sofrido tal, beleza. Ou se fosse um 0-0 que a gente tivesse amassado o Vasco com o Léo Jardim pegando tudo, e bola na trave, e chute para fora, e o Corinthians chegando, mas a bola não entrou, beleza. Mas não foi o que aconteceu. O Léo Jardim fez uma defesa aos 48 do segundo tempo. Então, assim, vamos começar a tentar por partes. No primeiro tempo, o Vasco faz um gol que é anulado. Na sequência, aos 25 do primeiro tempo, o Corinthians faz um gol que é anulado. Mas assistindo o jogo, o Vasco levou muito mais perigo nas trocas de passe, de chegar mais no nosso ataque. O Corinthians errando tudo. Raniel errando passe e dando de graça para o Vasco. O Bidu também. Martínez péssimo no primeiro tempo. Péssimo Martínez no primeiro tempo. Quando vai para o intervalo, todo mundo conversando ali na arena, e a gente trocando ideia entre os amigos ali, tira o Martínez, põe o Vitinho, deixa jogar Vitinho e Garro, o Vitinho tá pedindo passagem, vai para cima, nós estamos jogando em casa. O que o Dorival faz? Ele volta com o mesmo time, para mexer com 5 minutos do segundo tempo, por que não mexeu no intervalo então? E aí colocou Carrilho e o Maicon, e entraram e mantiveram a mesma merda que estava antes. O Maicon deu 2 passes tenebrosos no segundo tempo, com os caras de lado, meio metro, passe de meio metro. Um ele cavou, a bola foi para lateral, o outro ele não conseguiu dominar, virou um contra-ataque pro Vasco. Cemitério de jogado, Maicon. Nosso capitão. Não dá para entender como é que o Corinthians, que fez um bom primeiro tempo no Mineirão, soube sofrer no segundo tempo, mas competindo a todo momento. No domingo, não foi bem no primeiro tempo, quando tomou 2-0, o Corinthians meteu uma pressão no Cruzeiro jogando em casa, o Cruzeiro que é muito melhor que o Vasco. O Corinthians não jogou. E aí, como o Lute, um outro amigo meu, comentou hoje, ele falou, cara, se a gente for olhar, a partida do Corinthians hoje é o Corinthians de 2025. E ele tem razão, mano. Ele tem razão. A partida do Corinthians hoje não é nada diferente daquilo que a gente viu no ano inteiro. Só que tem um porém. O Corinthians se poupou o ano inteiro, a temporada inteira, para esse momento de agora. A desculpa o tempo inteiro, pelo menos o Campeonato Brasileiro inteiro, era a Copa do Brasil. E quando chegou na final, jogar uma partida de merda dessa, em casa, não dá para entender, mano, o que passa na cabeça desses caras, o que passou nessa preparação para o jogo de hoje. O Corinthians não conseguiu, foi um nada, um nada. Essa que é a verdade. Vamos lá, a gente jogou a Sul-Americana no lixo, porque nem classificou, uma pré-Libertadores patética, um brasileiro arrastado que não caiu porque conseguiu fazer 45, 46 pontos ali, terminou 47, eu sei, mas fez 45 o quanto antes.
e foi tarde até, e foi isso, com a desculpa que ia jogar a Copa do Brasil. Só que chega na Copa do Brasil, que inclusive o Corinthians ganhou todos os jogos fora de casa, né? Ganhou do Novo Horizontino, do Palmeiras, do Atlético Paranaense e do Cruzeiro. A gente falou, e depois do que aconteceu domingo, daquela catarse, daquele êxtase todo de domingo, a gente esperava um pouquinho mais hoje. E foi uma partida nojenta, sonolenta, um time que só toca de lado, que não tem criação, que não sai nada. Como eu falei, o Vasco esteve mais perto de ganhar o jogo a todo momento, cabeceou a bola na trave, né, chegou com mais perigo ao nosso gol. Se bobear, teve mais escanteios na partida do que o Corinthians. Se eu não estou enganado, o primeiro escanteio do Corinthians no jogo é com 45 do primeiro tempo. Lamentável. Garro mal, Yuri mal, tá? Não teve um para se destacar hoje. Não teve um. Então, assim, pensando num contexto geral, se a gente for pensar friamente hoje, pela partida que foi hoje, cara, é desanimador pensar no que vai ser domingo. Essa que é a verdade, é desanimador. A gente vai acreditar, a gente vai torcer, porque é o nosso papel, é isso que a gente tem que fazer, torcer, acreditar, que seja totalmente diferente do que foi hoje. Mas analisando o jogo hoje, eu faço a comparação com a final do Campeonato Paulista. A gente tinha um Corinthians maluco para ser campeão, para dar para a torcida uma alegria, né? E um Palmeiras que vinha mais relaxado tal e tudo mais, e o Corinthians foi campeão, no ímpeto, na vontade. E hoje eu vi isso no Vasco e não vi no Corinthians. Essa que é a verdade. Eu vi um Vasco a todo momento querendo mais, querendo mostrar para sua torcida que também sofre pra caramba, tanto quanto a nossa torcida também, até mais se bobear. E aí a gente fica nessa. A gente fica nessa de não sair nada, não sair nenhuma jogada, né? A gente fica nessa sei lá, de ficar destabilizado na partida. E é isso. E é isso. Acho que o Corinthians hoje não soube aproveitar a atmosfera da arena. O Corinthians hoje preocupou o seu torcedor. O Corinthians hoje fez uma partida que nos preocupa demais para domingo. A gente não sabe o que esperar de novo. E esse é meu principal ponto. O que a gente vai esperar domingo? O Corinthians fora de casa do Brasileiro, o Corinthians fora de casa da Copa do Brasil, um Corinthians que vai jogar mais do que jogou hoje, ou vai ser uma partida igual a de hoje? Porque se for igual a de hoje, é preocupante. Tudo bem que agora a gente pode pensar, beleza, agora o favoritismo é do Vasco. Quem vai jogar em casa é o Vasco, quem vai ter mais torcida a favor agora é o Vasco, quem vai ter que sair para o jogo agora é o Vasco. Então a gente pode pensar por esse lado também. Mas se a gente mantiver a pegada que foi hoje, a postura que foi hoje, sinto muito, a gente tem que ser honesto aqui e falar, a gente não mereceu ser campeão da Copa do Brasil. Essa que é a verdade. Passar por tudo que a gente passou nessa Copa do Brasil, de eliminar o Palmeiras, de eliminar o Atlético Paranaense, eliminar o bom time do Cruzeiro com tudo que a gente viveu na arena no último domingo, para fazer 2 jogos de uma final, uma final de merda. Então eu espero do fundo do coração que a preparação para o domingo seja diferente, que a postura dentro de campo seja diferente e que o Corinthians de uma vez por todas aprenda que há 25 anos atrás foi um jogo único no Maracanã, com um dos melhores elencos da nossa história. Então jogar na nossa casa com calção branco, jogar inteiro de branco na nossa casa, mando nosso, isso não se faz. Respeita a camisa do Corinthians, respeita a tradição do uniforme do Corinthians. Jogou inteiro de branco hoje por superstição do que aconteceu no Maracanã há 25 anos atrás. Não existe isso. Não existe isso. Se o Vasco vai jogar inteiro de preto e fala pro Corinthians, nosso uniforme número 1 é inteiro preto, o Corinthians jogar inteiro de branco no domingo, eu entendo. Agora, falar que por superstição, para imitar 2000 era o nosso time em 2000. Olha o nosso meio de campo e o nosso ataque. Olha o que aqueles caras jogavam. Agora jogavam, desculpa. Agora, olha só o nosso time de hoje. A gente não consegue trocar passe. Aí vai jogar todo de branco porque, vamos jogar com a superstição. Então, até isso me irritou hoje. Jogar inteiro de branco em casa, não existe isso. Mas, enfim, vou ficando por aqui. Eu espero que domingo eu possa voltar para a gente trocar ideia de um pós-jogo feliz. Mas, do jeito que foi hoje, eu vou confessar para vocês que eu estou extremamente preocupado e até um pouco desanimado do que esperar no domingo, tá certo? Espero muito estar enganado. Um grande abraço a todos e vai Corinthians. Valeu!